Olá pessoal, aqui Wilson Vigil, sejam todos bem-vindos ao canal. A despeito de eu ter gravado esses últimos vídeos aí tocando assuntos de política nacional específica, eu proponho hoje a gente fazer uma reflexão mais filosófica a respeito de política e religião, e isso é eis a razão do nome do título do vídeo, porque eu entendo que a religião ela está vinculada de forma indissociável do ser humano, que busca algo mais do que simplesmente o aspecto material da sua vida, da sua existência. E ao longo de vários anos aí, a gente vai se dando conta que o ser humano, por ser um ser racional, por ser um ser que almeja sempre um crescimento pessoal, ele precisa viver num ambiente da mais ampla liberdade. E aí a questão de vincular a religião com a política, porque talvez alguns pensem que a religião foi uma das razões do obscurantismo do mundo, da perseguição política, e isso aí é fato histórico comprovado. Por outro lado, a ausência total da religião, no sentido mais amplo da palavra, também tem trazido esse obscurantismo para os povos. Porque no momento que você afasta a religião no sentido original da palavra, que nada mais é do que religar o ser humano a algo de divino que ele tem dentro dele, e procurar encontrar essa relação espiritual que vai muito mais além da matéria, no momento que você afasta isso do ser humano, e ele se torna um ser humano, vamos dizer assim, secular, ou até mesmo sem crença alguma em uma permanência de sua existência, de sua consciência, mesmo depois da morte, nós criamos o que se chama de niilismo, ou seja, nada importa, nada interessa, então tudo é válido na minha existência para me trazer conforto, prazer, bem-estar para mim e para aqueles que eu elegi como pessoas que eu gosto. Então esse é o grande perigo de se afastar a religião, digo mais uma vez, da maneira, da forma correta de se encarar a religião, não como as diversas crenças que têm que ser respeitadas, até porque nós vivemos num país laico. Laico quer dizer que não é um país que não tem religião, mas um país que respeita todos os segmentos religiosos, e tem que ser assim, porque cada ser humano está num nível evolucional e vai ter aquele tipo de crença que ele mais se identifica, mas aquilo ali é um degrau da sua evolução, então tá tudo nesse aspecto, está tudo em perfeita harmonia. Agora, o que nós não podemos olvidar é que a religião ela tem que fazer parte do Estado nesse sentido, e do ser humano e do ser político. Por quê? Porque é através da religião que nós conseguimos fundamentar nossas liberdades individuais que foram duramente conquistadas ao longo das gerações. Não há como o ser humano evoluir de sua forma ampla sem a liberdade. Se nós vivemos num estado policialesco, se nós vivemos com sérias limitações, se nós vivemos sobre a opressão, seja de uma maioria ou seja de uma minoria. Então o ser humano tem que ser livre, e aí vem aquela questão da liberdade com responsabilidade. Por isso o fundamento da religião, onde se tem a crença num ser maior, um ser justo, perfeito, que organizou o universo e que criou todos esses seres que a gente tem contato hoje, seres vivos, e que criou o ser humano como um ser racional que está em busca de um crescimento pessoal. Então essa é a proposta de hoje, a gente raciocinar sobre os fundamentos da política e de como nós devemos nos preocupar com a escolha de representantes que tenham essa vinculação, né, que com o espírito, com o crescimento espiritual, com o crescimento moral e com o respeito sagrado à nossa liberdade. Então, peço para os senhores que reflitam sobre esse assunto, porque vou trazer vários outros vídeos abordando vários aspectos da religião e da política e como a religião e a política devem andar juntas, assim como a ciência e a religião, que há tanto tempo se questiona
a validade, né? Por que a ciência não tem avançado tanto do ponto de vista racional, e talvez a questão da religiosidade da fé possa trazer explicação para isso. Porque por mais que o homem possa muito, porque ele é um ser extremamente inteligente, ele não pode tudo. Ele tem seus limites. E esses limites talvez residam exatamente nessa questão de se respeitar a nossa origem espiritual, a nossa origem divina, né? Que nós todos provimos de um ser muito inteligente que criou todo esse mundo que nós habitamos e todo o universo. E essa humildade é o primeiro passo para a gente poder evoluir e sair desse ciclo vicioso que a humanidade se encontra hoje. Tá, pessoal? Era isso por hoje. Agradeço a presença de todos e tenham uma excelente semana. Até mais.